pessoal, tudo bem com vocês, galerinha do 8º ano? Aqui é o professor Samuel Vieira e hoje na nossa aula de português nós vamos estudar sobre a transitividade verbal, tá certo? Espero que vocês gostem e eu tô morrendo de saudade de vocês. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. Pronto, gente. Nós vamos ver agora sobre a transitividade verbal, tá certo? Gente, a transitividade verbal aí possui algumas divisões, tá certo? Dentro dessas divisões nós temos os verbos significativos e os verbos não significativos. Vamos atentar agora aos significativos, tá certo? Os verbos significativos, dentro deles, eles têm uma classificação de verbos intransitivos e verbos transitivos, tá certo? O que é o verbo intransitivo? Olha aí na tela de vocês. O verbo intransitivo, gente, ele envolve apenas o sujeito. Traduzindo, eles não precisam de complemento, pois eles têm um sentido completo. Se vocês lerem alguma frase com verbo intransitivo, vocês vão ver que ele tem sentido completo, ele não precisa de coisas a mais para ser entendida. Observe esse exemplo. Os escritores leem, né, de ler. Os escritores leem. Eu preciso colocar alguma coisa para entender que os escritores costumam ler? Não, porque a frase já está completa. Os escritores leem. Então eu não preciso de colocar coisa a mais, de enfeitar a frase, porque ela já está completa, entendeu? Isso são verbos intransitivos, tá ok? Agora, você vai pegar o verbo intransitivo e guardar no bolso, que agora nós vamos atentar somente aos verbos transitivos, tá certo? Os verbos transitivos, eles possuem outra divisão dentro. O que é? O verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo direto e indireto a gente vai ver por VTD, verbo transitivo direto, e VTI, verbo transitivo indireto, tá certo? Pronto, vamos focar só nesses dois. O que é o verbo transitivo direto? Olha aí a definição dele. O verbo transitivo direto, gente, que são verbos que para fazer sentido na frase, ele precisa de complemento, tá certo? O seu complemento, sendo observado pelo verbo, é um objeto direto, tá certo? Ou seja, numa frase, você vai olhar o verbo. E nesse verbo que você vai olhar, você vai fazer um joguinho nesse verbo de perguntas para saber se esse verbo ele é um objeto direto ou não. Professor, o que é esse objeto direto? O objeto direto, gente, ele vai ser o complemento do verbo. Professor, o que é esse complemento do verbo? Para ser entendido numa frase, tá certo? O complemento. Ou seja, se eu disser a frase só pela metade, ela não vai dar para ser entendida, ela precisa de um complemento para eu entender, entendeu? E esse objeto direto, ele vai ser definido por uma coisa. O que é? Não ter preposição na frase, tá certo? E como é que eu sei que eu identifico, professor, para identificar que não vai ter preposição na frase? Calma, olha o exemplo que eu vou dar aí para vocês. O exemplo é: os leitores leram o livro, tá certo? Os leitores leram o livro. Eu vou pegar o verbo. Quem é o verbo aí? Ler. Leram, tá certo? Leram. Então, eu vou pegar e vou fazer o joguinho que eu disse, o joguinho de pergunta a ele. O joguinho de pergunta é isso. Quem ler, lê algo. Quem ler, lê alguma coisa. Observo essa perguntinha que eu fiz ao verbo. Do verbo aí na frase leram, né? Quem ler, lê alguma coisa. Quem ler, lê algo. Eu vou observar nessa pergunta se tem preposição. Tem ou não? Quem ler, lê algo. Quem ler, lê alguma coisa.
não tem preposição, né? Não tem preposição. Então, se não tem preposição, esse verbo, ele é um objeto direto. Por que ele é um objeto direto? Porque o complemento dele não tem preposição. Tá certo? Mas, professor, como assim o complemento? Veja aí a frase de novo. Se eu disser só assim, os leitores leram. Os leitores leram. Aí vai dizer assim, ler o quê? O livro. Então, leram o livro. Então, ele vai precisar de um complemento, né? O complemento vai ser o quê? O livro. Então, esse complemento, ele vai ser objeto direto, o livro, do verbo leram. Então, o verbo leram, né? Leram, que é o verbo ler, aí é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição, tá certo? Aí dentro da frase. Agora, espero que vocês tenham entendido, vamos para o verbo transitivo indireto. Olha aí a definição. Verbo transitivo indireto, gente, são aqueles que, para fazer sentido, precisa de um complemento também. Ele também precisa de um complemento no verbo. E esse complemento, que é o objeto indireto, vai ocorrer com preposição. Ou seja, a frase da frase, o verbo vai ser acompanhado com uma preposição. E essa preposição vai definir que ele é um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque tem preposição. Tá certo? Observe o exemplo aí. O exemplo é: os leitores simpatizaram com o jornalista. Tá certo? Eu vou pegar o verbo nessa frase. Quem é o verbo? O verbo simpatizar. Aí, conjugado, simpatizaram. Tá? E eu vou fazer de novo o joguinho de pergunta, como eu disse no início do verbo. Quem simpatiza, simpatiza com algo. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Nesse joguinho de pergunta que eu fiz, tem alguma preposição? Quem simpatiza, simpatiza com algo. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Tem preposição, né? Então, se tem preposição, então simpatizaram aí é um verbo transitivo indireto. E quem é o objeto indireto, Samuel? Olha aí na frase de novo. Os leitores simpatizaram. Dá para entender? Dá, mas eles simpatizaram com o quê? Com o jornalista. Então, com o jornalista vai ser o objeto indireto do verbo simpatizar. E simpatizaram. Entenderam? Por causa dessa conjunção com. Então, com o jornalista vai ser o complemento do simpatizaram. Um objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque ele tem uma preposição aí, tá certo? E nós vamos ter também verbos transitivos diretos e indiretos. Por quê? Porque tem objeto direto que não tem preposição e tem também o objeto indireto que tem preposição. Ele tem os dois dentro da frase. Professor, como assim? Olha aí o exemplo que eu vou dar para vocês. Tá certo? Os leitores escrevem cartas para os jornalistas. Tá certo? Escrevem, verbo escrever. Quem escreve, escreve algo. Quem escreve, escreve alguma coisa. Deu para entender? Teve preposição? Não. Então, verbo escrever é verbo transitivo direto. Mas, o escrever, verbo escrever, também é um verbo transitivo indireto. Como assim? Quem escreve, escreve para alguém. Então, o para é uma preposição. Então, o verbo escrever, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele não tem preposição, mas também, se eu fizer o joguinho, ele também tem preposição. Olha a frase aí de novo. Os leitores escrevem cartas para os jornais, né? Cartas. Os leitores escrevem cartas. Tem preposição, os leitores escrevem cartas. Não tem preposição aí, né? Mas os leitores escrevem cartas para os jornais.
vai ter preposição agora, para. Então, nós temos duas frases em uma. Os leitores escrevem cartas. Verbo transitivo direto, não tem preposição. Os leitores escrevem cartas para os jornais. Outra frase aí. Então, para é uma preposição, verbo transitivo indireto. Então, como esse verbo ele tem dois joguinhos, quem escreve, escreve algo, escreve alguma coisa, ou quem escreve, escreve para alguém. Então, ele é verbo transitivo direto e indireto, porque ele pode ter os dois joguinhos, tá certo? E agora, gente, nós vamos para os verbos não significativos. Quais são os verbos não significativos? São os verbos de ligação. O que são esses verbos de ligação? São verbos numa frase que ele exprime estado, um estado, tá certo? Não é estado dos brasileiros, não. É estado mesmo de como o que vai ser falado vai estar, tá certo? E esse verbo de ligação tem uma característica na frase. Se eu tirar o verbo de ligação, mesmo assim ainda vai dar para ser entendido numa frase, tá certo? Observe esse exemplo que eu vou dizer para vocês. O exemplo é: os leitores ficaram indignados, tá certo? Quem é o verbo de ligação aí? Ficaram, né? Vou tirar o verbo de ligação, ficaram. Olha, os leitores indignados. Deu para entender os leitores indignados? Mais ou menos, mas deu. Que os leitores estavam indignados, né? Então eu vou colocar de novo, olha aí o exemplo. Os leitores ficaram indignados. Então, ficaram é um verbo de ligação, tá certo? Ou seja, o verbo de ligação, como eu disse, ele vai demonstrar, ele vai exprimir um estado. E se eu tirar, ele vai dar para entender numa frase, tá certo? Vai aparecer aí na tela de vocês agora os verbos de ligações mais usuais na língua portuguesa, que a gente usa muito, tá certo? Olha aí. Nós temos o ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, viver, virar, tornar-se, fazer-se, achar-se, encontrar-se, tá certo? Espero que vocês tenham entendido sobre o verbo de ligação e espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula de hoje, tá certo? Eu vou deixar para ajudar vocês, tá certo? Uma lista aí sobre as preposições que existem, tá certo? Esse tema de preposições, que são preposições, quais são as preposições, eles são de anos anteriores, de outras séries. Então, no momento que eu estou falando aqui com você agora, está aparecendo aí na tela a lista das preposições. Vocês estão vendo aí as preposições, para caso vocês quiserem lembrar, tá certo? Gente, obrigado por estar aqui comigo, tá certo? Deixar eu entrar na sua casa. Estou com muita saudade de vocês, como eu falei no começo do vídeo. E tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah.